Fotos divulgadas pela revista Veja levantam suspeita de que miliciano Adriano da Nóbrega foi executado. Defesa diz que ex-capitão do BOPE foi morto por queima de arquivo. Bebê de 8 meses morre de sarampo no Rio de Janeiro. Há 20 anos, o estado não registrava vítimas pela doença. Em Vitória, criminosos aterrorizam comerciantes e motoristas. Houve tiroteio e depredação de veículos. Amor pelo balé. Jovem da periferia de São Paulo é aprovada em um dos concursos mais concorridos do mundo, mas enfrenta dificuldade para chegar aos Estados Unidos. E hoje é sexta-feira, pré-carnaval. Além de ficar por dentro dos blocos do fim de semana, tem dica para quem não é muito da folia. Entre os destaques da agenda cultural, a exposição Constelação, Somos Todos Feitos de Luz. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. R$ 400 milhões. Este é o valor de um terminal de ônibus municipal em Itaquera, na Zona Leste, que deveria ter sido entregue para a Copa de 2014. Como se não bastasse o atraso para entregar a obra, quase 6 anos depois, o local está abandonado e, segundo moradores, virou abrigo de usuários de drogas. O portão aberto, quebrado, escancara que qualquer um pode entrar aqui, sem seguranças, e ter essa visão. Parece até um piscinão de tanto alagamento, um lamaçal com água parada e suja. A estrutura lembra até um filme de terror. Todo esse concreto inútil e as inúmeras vigas de metal enferrujadas eram para construir um terminal de ônibus bem do lado da estação Itaquera do metrô, na zona leste da capital. Depois de passar um tempo lá dentro, vieram esses 2 vigilantes de uma empresa particular e expulsaram a gente, disseram que não poderia filmar, que é uma propriedade particular. Só que a entrada principal aqui desse lado aqui da rua estava aberta, estava escancarado o portão e tem várias outras entradas aqui ao longo do muro que qualquer pessoa pode passar também. Além do terminal acoplado ao metrô, o projeto previa 2 pisos de estacionamento subterrâneos com capacidade para 500 vagas. Segundo a Prefeitura, as obras foram paralisadas porque as 2 construtoras do projeto, a Camargo Correia e a Constran, descumpriram trechos do contrato. A obra foi orçada em R$ 400 milhões e deveria ter sido entregue na Copa do Mundo do Brasil, de 2014. Quase 6 anos depois, esse é mais um exemplo de descaso e desperdício de dinheiro que poderia estar ajudando a desafogar o tráfego. Mas, por enquanto, quem dá as caras por aqui são usuários de drogas e a insegurança. Pode perceber muita movimentação de pessoas fazendo uso de drogas na redondeza, coisas erradas ali dentro mesmo, moradores de rua. Pelo fato de estar aberto? Pelo fato de estar aberto, com certeza. É livre, né? Geralmente as pessoas estão passando para ir trabalhar, eles também atacam. É bem perigoso estar abandonado. A Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Obras, informa que o contrato desse trecho está em processo de rescisão por causa de diversos descumprimentos contratuais praticados pelo consórcio responsável. E acrescenta que o novo projeto já foi finalizado e está em fase de elaboração da licitação das obras remanescentes. A construtora Camargo Correia informa que o contrato foi rescindido por motivos de interesse público. Procurada, a Constran não se manifestou até a exibição da reportagem. Sobre a presença de usuários de drogas no local, a Secretaria Municipal da Saúde informa que há ações de redução de danos acontecendo na região desde abril do ano passado. Um bebê de 8 meses morreu vítima de sarampo no Rio de Janeiro. Há 20 anos, o estado não registrava mortes em decorrência da doença. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Davi Gabriel morreu no dia 6 de janeiro, mas a confirmação da causa só ocorreu agora. Ainda de acordo com a pasta, a criança contraiu sarampo antes dos 6 meses de vida, idade mínima para a primeira dose da vacina. No ano passado, o Rio registrou 333 casos da doença. A campanha de vacinação ocorre até o dia 13 de março. Amanhã, os postos estarão abertos para acompanhar o dia D da campanha nacional do Ministério da Saúde.
Devem procurar os postos todas as pessoas entre 6 meses e 59 anos para checar o histórico de vacinas. O sarampo é altamente contagioso e pode levar à morte. Em entrevista à revista Época, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que as autoridades fluminenses relaxaram no combate ao sarampo. Ele ressaltou ter alertado sobre a ameaça da doença no estado. Em Vitória, no Espírito Santo, criminosos intimidaram comerciantes e motoristas que ficaram em pânico nesta manhã. Houve tiroteio e depredação de veículos. Motoristas e pedestres que passavam no local entraram em desespero. Do alto dos prédios, moradores registraram a confusão nas avenidas Leitão da Silva e Marechal Campos, em Vitória. Ao menos 2 helicópteros foram usados para ajudar nas buscas pelos responsáveis. As vias chegaram a ser bloqueadas pelo grupo durante a ação, obrigando lojistas a fecharem as portas. De acordo com a polícia, 7 pessoas foram presas depois do ataque. Os criminosos também incendiaram 2 ônibus. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, disse que um maior efetivo colocado nas ruas vai atuar com mais força ainda. Segundo o governador do estado, o ataque foi uma resposta à morte de um jovem de 17 anos numa região de intenso tráfico de drogas, ocupada pela Polícia Militar. A Secretaria de Segurança Pública do Estado investiga a suspeita de retaliação por causa dos confrontos entre facções no Complexo da Penha. A Justiça negou por unanimidade recurso da defesa e manteve a condenação de Christian Cravinhos, de 4 anos e 8 meses de prisão, pelo crime de corrupção ativa. Ele está preso na penitenciária 2 de Tremembé há quase 2 anos, após ter tentado subornar policiais militares quando se envolveu em uma briga de bar. Christian foi condenado em 2006 a 38 anos e 6 meses pelo assassinato do casal von Richthofen em 2002, mas deixou a penitenciária em agosto de 2017 após ser autorizado a cumprir o restante da pena em regime aberto. Dos 3 condenados pelo crime, Suzane, filha do casal assassinado, está no regime semiaberto e Daniel Cravinhos, irmão de Christian, cumpre o restante da pena em liberdade. E o Brasil tem atualmente 773 mil presos. Os dados incluem detidos em penitenciárias e delegacias e abrangem o período de janeiro a junho do ano passado, o que representa uma alta de 3,89% em relação ao semestre anterior. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, há atualmente 461.026 vagas no sistema prisional do país, ou seja, um déficit de pouco mais de 312 mil vagas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, prorrogou o prazo para o estudo da regra sobre o juiz de garantias. A implementação do juiz de garantias está suspensa por tempo indeterminado após decisão do vice-presidente do STF, Luiz Fux. Toffoli tinha determinado a suspensão por 180 dias. A figura do juiz de garantias foi criada na Lei Anticrime, aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Para os defensores da proposta, o juiz de garantias servirá para dar mais isenção às decisões judiciais. Os críticos dizem que o Judiciário não tem estrutura para implementar a medida. Agora, por determinação de Dias Toffoli, o grupo formado no CNJ para analisar o caso foi prorrogado e termina só em junho. Até lá, o colegiado vai analisar as propostas recebidas de juízes, tribunais e entidades para colocar a norma em prática. Pela lei, um juiz fica responsável pela condução das investigações iniciais. Na fase final do processo, o caso passaria para as mãos de outro juiz, que decidiria se o réu é culpado ou inocente. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, era contra a medida, mas o presidente Bolsonaro não ouviu o aliado e sancionou a proposta. O corregedor do CNJ, ministro Humberto Martins, coordenador do grupo de trabalho, disse que todas as providências estão sendo adotadas para que o Poder Judiciário esteja preparado para instituir a norma caso a lei seja reconhecida pelo plenário do STF. O Supremo não tem data para analisar a questão. Fontes de Brasília dizem que Fux gostaria que o tema fosse analisado antes dele assumir a presidência no lugar de Toffoli. O atual presidente da Corte deixa o cargo em setembro deste ano. O presidente Jair Bolsonaro nomeou mais um militar para atuar no Palácio do Planalto.
Desta vez, o escolhido foi o almirante Flávio Rocha, que assume o posto de secretário especial de assuntos estratégicos. Ele será responsável pelo assessoramento de assuntos internacionais da presidência. Com a decisão, a pasta sobe de status e passa a ser vinculada diretamente ao gabinete de Bolsonaro. O militar vai despachar no Planalto. O almirante era até então comandante do 1º Distrito Naval no Rio de Janeiro. Agora ele recebeu a missão de ajudar o presidente na coordenação das ações do governo. Ontem, Bolsonaro já tinha escolhido o general Braga Neto para assumir a Casa Civil. O militar comandou a intervenção federal no Rio em 2018. Com a escolha de Braga Neto, Onyx Lorenzoni, que era o titular da pasta, foi transferido para o Ministério da Cidadania. Já o antigo ministro Osmar Terra, que era do MDB, volta para a Câmara dos Deputados. Com as trocas oficializadas, os militares voltam a se destacar nos ministérios. Todos os ministros que despacham no Palácio do Planalto são oriundos das Forças Armadas. Com as nomeações, o governo passa a ter 9 militares no primeiro escalão de um total de 22 ministros. Para o vice-presidente, que também é general da reserva, eventuais erros e acertos no governo não podem ser debitados da conta das Forças Armadas. Segundo Hamilton Mourão, são instituições separadas. De acordo com ele, o presidente Bolsonaro entendeu que as trocas vão dar mais agilidade e capacidade de negociação nas conversas com o Congresso. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Palácio do Planalto sempre foi uma fábrica de intrigas. O que distingue o atual governo dos demais é que agora o motor da engrenagem que produz as desavenças funciona no gabinete presidencial. As crises saem da sala de Jair Bolsonaro sempre maiores do que entram. E os principais fornecedores do veneno para a fabricação da discórdia são os filhos do presidente, sobretudo Carlos Bolsonaro, e Olavo de Carvalho, o polemista de estimação da família real. Animado com as últimas mexidas que promoveu na equipe de ministros, Bolsonaro celebra o fato de o Palácio do Planalto ter ficado completamente militarizado. Na aparência, a estrutura da presidência ficou mais lógica com a chegada do general Braga Neto ao gabinete civil. Atribuiu-se ao general a tarefa de coordenar as atividades dos demais ministérios. Mas para que a nova engrenagem funcione adequadamente, será necessário adotar uma providência que não depende de nenhum general. É preciso desativar a usina de intrigas que funciona sob Bolsonaro. Isso é algo que só o capitão pode fazer. Bolsonaro mexe na equipe para consertar coisas que ele estragou. Foi o presidente quem transformou a Casa Civil num asterisco oco. No primeiro ano de governo, Bolsonaro esvaziou Onyx Lorenzoni, transferindo suas atribuições para Gustavo Bebiano e o general Carlos Alberto Santos Cruz. Depois, Bolsonaro deu sobrevida à ineficiência de Onyx, demitindo Bebiano e Santos Cruz em episódios nos quais a intriga e o temperamento prevaleceram sobre o desempenho dos demitidos. Se não tiverem voz e espaço para trabalhar, os generais submetidos às ordens do capitão tendem a virar apenas novas demissões, esperando na fila para acontecer. Há sinais animadores. Bolsonaro voltou a energizar o vice Hamilton Mourão, atribuindo-lhe missão na área ambiental. E começou a desligar da tomada auxiliares olavistas. Mas vai levar algum tempo para que se descubra como Bolsonaro pretende administrar de fato o seu serpentário e até onde está disposto a deixar que o veneno escorra. Boa noite. Fotos divulgadas pela revista Veja levantam a suspeita de que o miliciano Adriano da Nóbrega foi executado. O crime ocorreu no último domingo. O ex-capitão do BOPE estava num sítio na cidade de Esplanada, a 170 quilômetros de Salvador. O imóvel pertence ao vereador Gilcinho da Dedé, do PSL, ex-partido do presidente Bolsonaro. A versão oficial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia é de que Adriano da Nóbrega foi morto após um confronto com a polícia. Segundo a pasta, o ex-PM foi morto por 2 tiros, um de carabina e o outro de fuzil, que provocaram lesões no tórax, pescoço e na clavícula do miliciano. Conforme o governo baiano, os disparos teriam sido efetuados pelos policiais, porque Adriano reagiu. E, de acordo com a revista Veja, 2 especialistas ouvidos
fornecidos pela publicação apontaram características que sugerem que Adriano teria sido executado por disparo realizado a curta distância. De acordo com a revista Veja, o médico legista Maltos Fonseca Galvão chama a atenção para uma marca no peito de Adriano. Ele diz que, nesse caso, o disparo foi feito a uma distância de no máximo 40 centímetros. Para isso, ele cita uma das fotografias que mostraria, segundo ele, que esta marca cravada no peito tem grandes chances de ter sido provocada por uma arma de fogo logo após o disparo. Já um segundo legista, ouvido pela Veja, afirma que o disparo na parte de baixo do queixo de Adriano foi feito a uma distância de aproximadamente 15 centímetros. A defesa do ex-miliciano defende que ele foi morto por queima de arquivo. A Justiça do Rio proibiu que o corpo de Adriano fosse cremado. O ex-PM é acusado de liderar uma milícia no estado. Ele também é investigado pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Em 2005, o então deputado estadual Flávio Bolsonaro o homenageou com a medalha Tiradentes, a honraria mais alta do Legislativo Fluminense. Na época, Adriano da Nóbrega era policial militar e estava preso acusado de homicídio. Ele foi expulso da PM pelo envolvimento com o jogo do bicho. A ex-mulher e a mãe dele trabalharam no gabinete do filho mais velho do presidente da República na Alerj durante o período em que o hoje senador é investigado por prática de rachadinha, que é o repasse de salários dos servidores. O ex-capitão do BOPE era amigo próximo do ex-PM Fabrício Queiroz, pivô do suposto esquema. Esta semana, em audiência na Câmara, o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro disse que as forças policiais da Bahia precisam prestar explicações a respeito da operação que vitimou Adriano da Nóbrega. E de acordo com a Veja, uma equipe de reportagem da publicação foi detida na Bahia enquanto tentava localizar o fazendeiro Leandro Abreu Guimarães, testemunha-chave para esclarecer as circunstâncias da morte do ex-capitão Adriano Nóbrega. Segundo a revista, os jornalistas tentavam entrevistar o fazendeiro quando foram cercados por 2 viaturas da Polícia Militar da Bahia. A polícia chegou a apreender o gravador de um jornalista. Já na delegacia, o aparelho foi devolvido e os 2 profissionais liberados após 20 minutos. Conforme o relato de Veja, um agente que se identificou como Sérgio Pinheiro informou que as detenções foram uma medida de segurança porque eles estavam parados em frente à residência de uma testemunha do caso. Hoje, durante o almoço com empresários na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar do imposto do pecado, aquele que tem como alvos os produtos nocivos à saúde, como cigarro, bebida alcoólica e doces. Sobre a nova declaração polêmica de que o real valorizado permitiu que empregada doméstica viajasse à Disney, Guedes silenciou diante dos empresários. O ministro deixou a Fiesp sem falar com os jornalistas que o aguardavam. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não se pode negar que a equipe econômica, chefiada pelo economista Paulo Guedes, tem tido sucesso. A reforma da Previdência foi desidratada, houve muita controvérsia, mas passou e a economia está respirando por aparelhos, prometendo 2 coisas: a volta do crescimento e uma possível reeleição do presidente. Aí no meio disso tudo vem um complicador, o chefe. Aí o chefe diz que os funcionários públicos são parasitas e o Estado é hospedeiro. E aí o chefe diz que o dólar baixo provoca, por exemplo, empregadas domésticas que vão para a Disneylândia. Então, todos nós somos obrigados a pensar assim: já que está indo bem, já que as coisas caminham dentro de uma possível recuperação, por que diabo o Paulo Guedes fala tanta coisa polêmica? Aí eu me lembrei do rei da Espanha, quando disse ao ditador venezuelano Hugo Chávez, numa reunião ibero-americana lá no Chile: por que não te callas? E é o caso de nós perguntarmos se você faz tudo bem, faz tudo certo, se as coisas estão caminhando como se deseja.
Por que você não se cala, Paulo Guedes? Por favor, continue trabalhando, mas pelo menos fecha a boca um pouquinho, não vai fazer mal. A minha avó dizia que o silêncio é de ouro. Eu diria que o silêncio do Paulo Guedes, a essa altura, é mais do que ouro. É urânio, é nióbio, é a mais precioso dos minérios. Eu volto segunda-feira, direto ao assunto. Até. E daqui a pouco, na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo, o Jornal da Gazeta recebe a deputada estadual pelo PSL, Janaína Pascoal. Em pauta, as articulações políticas para as eleições municipais. Começa hoje, oficialmente, o pré-carnaval de São Paulo e o governador João Dória anunciou que o plano de segurança para a festa vai contar com cerca de 15 mil policiais por dia. A operação especial já começa neste fim de semana. 2 blocos de rua já desfilam neste momento na zona oeste e na zona leste da capital. Outras centenas darão continuidade à festa no sábado e no domingo. A concentração no bairro do Butantã começou às 5 da tarde. No repertório, muita música popular brasileira. Já do outro lado da cidade, na Zona Leste, o Pinto do Visconde abriu os trabalhos na Moca, regado a MPB também. Amanhã, mais de 50 blocos estarão fazendo a festa. Na região central tem, por exemplo, o Casa Comigo, a partir das 11 da manhã, além de outros 16. Vai te atropelar, fica na sua, me ganha e não pisa. Na Zona Norte, o bloco do Zé Pretinho anima a freguesia do Ó e Brasilândia. O Sainha de Chita, dedicado ao público infantil, desfila na Lapa. Também na Zona Oeste tem Sargento Pimenta, logo cedo, o bloco da Favorita adentrando pela tarde e o Beleza Rara, fazendo jus ao axé e pagode. E meu amor, curtiremos nós dois na Arca de Noé. Além disso, o Folião encontra boas marchinhas no Batuca Bresser, na Zona Leste, onde a lista de blocos está farta. Domingo segue. Algumas pedidas são o Monobloco, que celebra 20 anos com clássicos da música brasileira numa mistura de ritmos. Ritalina, inspirado na cantora Rita Lee, e Acadêmicos do Baixo Augusta, com a presença ilustre de Elza Soares, homenageada pelo grupo. Tudo isso e muito mais. A programação completa do Carnaval de Rua está no site prefeitura.sp.gov.br/Carnaval de Rua. Segundo a gestão tucana, foi preparada uma operação para organizar o trânsito e o transporte público durante a passagem dos blocos. Hoje, o governador João Dória, do PSDB, disse que a responsabilidade sobre o Carnaval de São Paulo transcende a segurança pública e anunciou as diretrizes do plano em todo o estado, que incluiu um efetivo de 50 mil policiais. É o maior efetivo já designado de policiais, militares, civis e corpo de bombeiros e polícia científica na história, dado ao fato de que a capital de São Paulo receberá 15 milhões de pessoas e, para isso, uma mega operação policial de segurança envolvendo não apenas os agentes, os 150 mil distribuídos ao longo dos 10 dias, como também helicópteros, drones e também o canil da Polícia Militar. Bom, falando em carnaval, vamos ver agora como fica o tempo. Uma massa de ar seco ganha força no estado de São Paulo. Hoje já tivemos muitas aberturas de sol e não choveu, o que não acontecia há muitos dias. A Fernanda Azevedo vai nos dar agora um panorama geral por São Paulo e pelo Brasil para quem vai curtir o pré-carnaval. Vamos à previsão. Vai ter chuva só para refrescar. As instabilidades diminuem em todo o Brasil. Essa grande área em verde mais claro, que predomina de norte a sul, mostra que o sol vai aparecer e vai esquentar. Por isso, as nuvens podem ficar mais carregadas ao longo do dia. As pancadas ocorrem mais no período da tarde, em áreas isoladas. Só há risco da chuva ser mais forte nessa área aqui que pega todo o Maranhão e um pedacinho do norte do Tocantins. No noroeste do Rio Grande do Sul também, por causa da frente fria que chegou ao estado hoje. Vamos destacar o tempo em capitais onde tem pré-carnaval? Então abrimos com o Rio de Janeiro, onde 99 blocos se apresentam no fim de semana. A previsão é de pouca chuva e muito calor, máxima de 33 graus.
Em Recife vai ter sol o dia todo, máxima também de 33, de 32 em Salvador. Em BH, mais de 80 blocos desfilam até domingo, debaixo de muito calor, máxima de 30 graus. Agora, aquele panorama do estado de São Paulo. O predomínio é de sol e calor e pouca chuva. Apenas na faixa norte teremos pancadas em pontos isolados à tarde. São José do Rio Preto é uma das cidades mais quentes do estado amanhã, máxima de 34 graus. Só perde para a região oeste, onde o calor é sempre muito forte. Votuporanga, máxima de 35, Araçatuba de 34, Marília de 32. Em São Paulo, o pré-carnaval vai ser quente também. Sábado, domingo e segunda, os termômetros marcam 31 graus de máxima. Pode ser que chova à tarde por causa do aumento da umidade do calor. É chuva rápida para molhar e refrescar. Um garoto da periferia de São Paulo está fazendo história aos 12 anos de idade. Pois é, ele foi selecionado para um dos concursos de balé mais importantes do mundo, nos Estados Unidos. Mas o custo da viagem virou uma barreira frente ao sonho. No começo era só diversão, coisa de pai e filho. Primeiro, hip hop e street dance viraram as preferências de Wendel. Ganhou prêmios, fazia sucesso e ele queria mais. O pai então deu uma sugestão. Quer melhorar? Faça balé. Daí ele teve uma ideia de meu corpo ficar flexível. Falou, meu, faz isso pra ficar flexível. Eu, pai, mas não, ele faz balé. Aí eu, não, balé não. Eu mesmo era preconceituoso, sabe? Ah, não, balé é pra menina, menino não faz balé. Quem vê o Wendel nos seus pliés e saltos perfeitos pode até duvidar que o balé não tenha sido, assim, um amor à primeira vista. Mas hoje, sem dúvida, a paixão tomou conta desse jovem de 12 anos. São horas e horas, todos os dias de dedicação, dores, suor e alegria. O meu início foi muito duro, sabe? A disciplina do balé clássico é diferente da disciplina do hip hop. Do hip hop eu ia 2 vezes por semana e fazia quem quer. E o balé não. O balé você tem que fazer e é toda vez. É todo dia de semana. Sem contar os sábados, domingos, finais de semana, que também tem ensaio. Uma das coisas que eu muito admiro nele é quando ele fala assim, eu não estou conseguindo, mas eu vou conseguir. Eu vou sair daqui só depois que eu conseguir. E dá 1 hora, dá 1h30, 2 horas, 3 horas, é o momento que ele conseguiu, que ele não está aguentando mais, ele fala, e agora, pai? Agora sim, parabéns. Então, ele treina muito, muito. O resultado é que dos 7 anos até agora, os prêmios se acumulam. E ele ganhou agora a chance de ser o primeiro na família a ir para o exterior. Foi escolhido para participar do Youth America Grand Prix de Nova York no mês de abril. Uma das principais seletivas do mundo. Sabe dançar conforme a música? Essa é a especialidade aqui. O festival já estava garantido lá em Nova York. Mas faltava um detalhe importante: como arcar com os custos de hospedagem, alimentação e passagem aérea do Wendel e da professora dele, a Priscila. Uma estimativa de R$27 mil. O jeito foi seguir um passinho já conhecido, o da resiliência. Fizemos a vaquinha online, rifa, estamos fazendo ainda, a vaquinha online ainda está aberta. Com a passagem comprada, o Wendel tenta espantar o nervosismo com mais treino. Focar em outras coisas, focar em aula, ensaio e não pensar lá. Pensar agora e quando chega lá, pensar lá, mas não ficar com o pensamento lá, senão acaba atrapalhando um pouco, sabe? São diretores de escolas no mundo todo que vão assistir essas seletivas. Lá ele tem 2 fases, tem a primeira fase e a segunda fase. Aí a segunda fase é a finalzona mesmo, que só passam os melhores. Wendel é da cidade de Tiradentes, periferia de São Paulo. Faz balé e é negro. Aos 12 anos de idade, já está acostumado com preconceito. Mas tem no ídolo cubano Carlos Acosta uma inspiração. Ele foi o primeiro ganhador do Prix de Lausanne, um dos maiores festivais. E foi o primeiro ganhador e ele é negro. Então é a minha inspiração. Sem a dança, eu acredito que eu não sou nada. Então, viver da dança, para mim, é tudo.
Boa sorte para ele. Bem, o fim de semana já está quase aí, então é hora de se programar com a agenda cultural do Jornal da Gazeta. Entre os destaques tem exposição recém-inaugurada no Farol Santander, muita música e peça protagonizada por Antônio Pitanga. Vamos às dicas. Na exposição Constelação, somos todos feitos de luz. Ao passar pela cortina, não há barreiras para a imaginação. Sabe aquela história de que o céu é o limite? Então, esquece. Aqui ele é só o começo. Cada um que passa deixa sua marca, o seu rastro de luz, formando a cada momento uma nova galáxia, um infinito de luzes, estrelas, em que todo mundo existe junto. Uma junção de tecnologia e natureza, com a ajuda de inteligência artificial e diversas esculturas de iluminação, é proposta uma imersão artística que tem muito a nos sensibilizar. Nessa paisagem em constante mutação, cada movimento e presença são fundamentais. Se você quiser deixar sua marca nesse espaço, é fácil. A mostra fica em cartaz até 3 de março, no 23º andar do Farol Santander. No palco do Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, um encontro inesperado e uma discussão de identidade. A peça Embarque Imediato, protagonizada por Antônio e Rocco Pitanga, acontece em uma sala de aeroporto após ambos os personagens perderem os passaportes. Da conversa de um jovem doutorando e um senhor africano descendente dos Agudás, reflexões sobre história, pertencimento e cultura. Se liga no recado especial que a Agenda Cultural do JG recebeu com exclusividade sobre a peça. Olá, telespectadores do Jornal Gazeta. Eu sou Antônio Pitanga, estou aqui para te convidar para ver Embarque Imediato no Teatro Anchieta, Sesc Consolação. Trata-se de um tema fantástico. Todos nós somos diaspóricos, mas estamos discutindo a diáspora negra entre o velho, que sou eu, e o jovem, que é o Rocco Pitanga, né, discutindo de que África nós viemos. É um tema maravilhoso, importantíssimo para saber se nós estamos indo ou vindo. A diáspora negra, de quinta a domingo, quinta às 21 horas, sexta às 21 horas, sábado às 21 e domingo às 18 horas. Teatro Anchieta, Sesc Consolação. E pra terminar, música pra todos os gostos no final de semana. Rincon Sapiência agita o Sesc Pompeia. Interpretando músicas do segundo álbum, o rapper traz uma versão mais pop do seu trabalho, sem deixar de lado as suas influências africanas. Pra quem tá no calcanhar, mete dança, tudo fica bem. Negra é a raiz da liberdade, um sorriso negro. Já no Sesc Vila Mariana, Fabiana Cosa traz toda a herança das mulheres no samba. No repertório, músicas de grandes cantoras consagradas e composições da autoria de suas convidadas. Bem, veja a seguir, coronavírus. A Organização Mundial de Saúde diz que a epidemia de coronavírus está controlada no mundo. Alguns dos alimentos que comemos possuem um tipo específico de gordura. Algumas são boas para a nossa saúde e outras nem tanto. E é sobre isso que vamos falar no Você Bonita desta segunda. E no quadro Sabor e Saúde tem receitinha de cestinha recheada com maionese de abacate e peixe marinado. Delícia, né? Te espero aqui no Você Bonita esta segunda, meio-dia. Na nova Volkswagen, a inovação está em todo lugar, inclusive na hora de escolher o seu novo carro. T-Cross automático a partir de R$ 94.990, com taxa zero em 24 vezes. Fazer parte da nova Volkswagen vale.
Atenção! O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida por gotículas da tosse, espirro e até mesmo pela fala. A maneira mais eficaz de combater o sarampo é através da vacina, que está disponível durante o ano inteiro em todos os postos de saúde. E não importa a sua idade, proteja-se, fique atento, fique saudável. Eu me lembro até hoje. Foi a decisão mais difícil da minha vida. O Vitor sempre falava comigo que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Eu também sou doadora. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, mesmo sabendo que o Vitor tinha vontade de ser doador, não foi fácil decidir. Mas lembrar de tudo que vivemos, lembrar da vontade dele de doar e saber que outras famílias seriam ajudadas, me fez dizer sim à doação de órgãos. Hoje, faz 4 anos desde que o Vitor partiu. Ele sempre vai fazer muita falta, mas eu sei. A vida continua. Doe órgãos. Converse com a sua família. Domingo é dia de conferir tudo sobre o majestoso no Mesa Redonda. Tem os lances e polêmicas de São Paulo e Corinthians. E logo após o confronto entre Palmeiras e Mirassol, o técnico Vanderlei Luxemburgo está escalado e entra em campo no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. E agora os destaques internacionais. A Organização Mundial de Saúde afirmou hoje que a epidemia de coronavírus está controlada no mundo. Apesar da notícia animadora, também hoje o Egito confirmou seu primeiro caso da doença. Segundo o órgão, não houve um aumento drástico nos casos de transmissão fora da China, o ponto central da doença. A única exceção é o cruzeiro Diamond Princess, ancorado no Japão. Ontem foram relatados mais 44 casos, aumentando para 218 o número de infectados pelo Covid-19. Por isso, nessa sexta, autoridades japonesas retiraram os passageiros mais idosos e com saúde debilitada do navio em quarentena, cujos exames deram negativo para a doença. Já na China, ainda não há uma desaceleração no ritmo de contágio, principalmente após uma mudança na metodologia de diagnóstico da doença. O último balanço divulgado hoje mostra que o país registrou nas últimas 24 horas 121 mortes. No total, foram confirmados 5.000 casos. A tensão entre a Síria e a Turquia aumentou ainda mais nesta sexta, após um helicóptero do exército sírio ser abatido em Alepo. E a ONU chama a atenção para um desastre humanitário. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, o helicóptero foi alvo de um míssil das forças turcas. Os 2 pilotos morreram. Já próximo da capital, Damasco, mísseis israelenses atingiram um alvo militar, matando 7 combatentes. Mas, de acordo com a TV estatal, forças sírias conseguiram interceptar um dos mísseis israelenses. Israel está alinhado com a Turquia e os Estados Unidos para impedir uma vitória do ditador sírio Bashar al-Assad, que está alinhado com a Rússia e o Irã. Desde o início das ofensivas militares, em dezembro, 800.000 civis deixaram suas casas na região de Idlib, o último reduto dos rebeldes sírios. A ONU alerta para uma catástrofe humanitária, pois, além da violência dos conflitos, civis precisam se refugiar enfrentando o rigoroso inverno da região. As temperaturas podem chegar a 11 graus negativos. A guerra civil na Síria teve início em 2011, com a repressão de manifestações contrárias ao governo de Assad, que está há quase 20 anos no poder. O conflito já matou 380.000 pessoas. Um voo fretado pelo governo norte-americano, trazendo uma nova leva de brasileiros deportados pelos Estados Unidos, deve chegar ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, esta noite. De acordo com a Polícia Federal, há 100 pessoas na lista de passageiros.
Este é o 4º voo com deportados a chegar no Brasil desde que o presidente Jair Bolsonaro passou a facilitar a deportação de cidadãos que vivem irregularmente nos Estados Unidos. O Brasil não aceitava voos fretados com deportados desde 2006. E a seguir, na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo, o Jornal da Gazeta recebe a deputada estadual pelo PSL, Janaína Pascoal. Em pauta, as articulações políticas para as eleições municipais. A gente volta já já. Quer uma receita diferente para começar segunda-feira? No Mulheres Tem. Vamos aprender a preparar nhoque de arroz com Dema Rosário. Tem plantão ginecológico com o Dr. José Bento. Se você está em casa com alguma dúvida, não perca. E nos Sabores de São Paulo, Pamela Domingues descobre os mais diferentes tipos de hot dog. Isso aqui é salsicha empanada? É uma salsicha empanada, uma salsicha frita. Além de legal, deve ser uma delícia. Confira no Mulheres desta segunda, às 2 da tarde. Promissoras foram atualizadas com sucesso. O mundo está em constante transformação. E você? Comunicação é o futuro. Comunicação é na Caspia. Eu que fui muito pobre, queria progredir na vida. Eu não tinha tempo para fazer exercício, então só na minha terceira idade que eu consegui fazer o que eu queria na juventude. Eu tive um câncer aos 45 anos, entrei na academia, comecei a patinar, depois treinei 1 ano, fui participar no campeonato sul-americano, daí que animei e eu estou praticando até hoje. O corpo humano foi feito para movimentar. A gente não pode parar, porque quando para, a queda é bem rápida. Porque com a idade a gente sabe que todo ano vai diminuindo a força muscular, mas a gente está ciente que a vida é assim mesmo e vamos levando. Eu acho que são essas coisas comuns que deixam a gente com saúde e felicidade. Uma revista tem que falar sobre tudo: comportamento, mundo das celebridades, pet, cidadania, esoterismo, saúde, culinária, artesanato. E tem que ser a sua cara. Revista da Cidade, de segunda a sexta, 10h30 da manhã. Vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre articulações políticas aqui em São Paulo, as eleições municipais. Eu converso agora com a deputada estadual pelo PSL, Janaína Pascoal. Deputada, boa noite. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar falando antes da escolha da liderança do seu partido aqui em São Paulo, né, que é Gambatti, que vai substituir Gil Diniz, que é o atual líder ligado à família Bolsonaro. Né, e foi uma votação até que relativamente tranquila, contou com seu voto, foram 8 votos a 7, né? E Rodrigo Gambatti foi eleito novo líder. Há algumas críticas aí, porque ele às vezes tem uma posição mais favorável ao governador Dória. Como é que foi a escolha? Olha, foi muito tranquilo, até a maneira como a imprensa noticiou que teria havido um racha, que a família Bolsonaro perdeu. Internamente, essa dinâmica não se aplica muito, né? Eu votei no Gambatti porque eu segui o mesmo critério que eu segui quando votei no Gil. Eu fui a mais votada, depois veio o Gil. Entre os candidatos, né, que se voluntariaram, o Gambatti tinha o maior número de votos, de uma maneira objetiva, né? A população deu mais votos para ele, eu entendi que... E o Gambatti já queria ter sido líder na primeira oportunidade. Ele retirou a candidatura para não ter nenhum tipo de conflito. Então, eu achei que era uma maneira de prestigiar, né, essa iniciativa dele lá atrás, de tentar manter aí a unidade da bancada. Somos 15,
Essa direita que nasce e ainda está um pouco tormentosa, né? Conflitos de toda ordem. Então, eu acho que tem que ter um esforço de cada um para dar um pouquinho de unidade, né, nesse... Agora, o racha que houve no PSL no âmbito federal não chegou muito a São Paulo? Não com a mesma intensidade, que ocorreu lá na Câmara, mas eu sigo entendendo que foi uma decisão ruim, né, respeitosamente por parte do presidente, uma decisão ruim tomada num momento ruim, porque seria muito importante ter a liderança dele nesse ano de eleição municipal. E não é para fazer base para uma eventual nova eleição, né? Mas é para acolher essas pessoas que querem entrar na política, que querem fazer diferente, essas pessoas que se identificam mais com a direita. Quando ele sai do PSL e vai para um partido que não existe, ele deixa uma fila de pessoas órfãs, né? Agora, quando houver a separação mesmo, uma decisão no âmbito federal, com a criação da aliança, que é a partir do presidente Bolsonaro, haverá uma divisão aqui em São Paulo também. Sim, eu até brinquei com o pessoal. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, já tem 2. Então, para que vai ter briga aqui? O Gambale fica com o PSL? Fica. O Gambale fica. Porque tem que pensar nisso, né? Não, eu até levantei essa questão. Eu falei, olha, eu acho que aqueles que já estão, né, tendentes a irem para a aliança, não vejo muito sentido de se candidatarem aqui. Mas eles entenderam que eram momentos diferentes, né? Agora existe ali uma ideia, né, central de que mesmo quando dividir, nós vamos fazer o possível para trabalhar em conjunto. Agora, e a questão da eleição municipal mesmo? Para a escolha da prefeitura, que a gente tem os partidos aí se articulando, tentando escolher os candidatos, a maior parte ainda está com a situação em aberto. Como é que fica o PSL? A princípio, a candidata é a Joyce, né? Eu tive uma única reunião com ela para tratar desse tema. Conversamos um pouquinho sobre ideias para a cidade, cheguei a ponderar que hoje ela tem um papel, né, estou falando por mim agora, né, a meu ver, relevante em Brasília, e até que ponto seria o momento, mas ela está aparentemente firme, né, com essa determinação, que são decisões de vida, entendeu? Então você tem que respeitar. Então, a princípio, a candidata é a Joyce. Eu tenho procurado conversar com vários candidatos, ouvir as suas ideias. Agora tem possibilidade de uma aliança com outros partidos? Eu acho que seria bom. Porque eu estou muito preocupada, e aí não é a Janaína que está no PSL, nem que é deputada, é a paulistana, né? Eu estou muito preocupada com tudo indica haverá uma pulverização dos votos à direita, né? Muitos potenciais candidatos à direita. A esquerda também está bem dividida, né? Ainda bem. Conseguindo também. Eu acho que vai vir uma pulverização meio geral, né? Mas eu gostaria que que a gente conseguisse construir uma chapa forte. Eu me preocupo muito com o vice, sabe? O brasileiro tem essa mania de desprezar o vice, mas a nossa história é marcada por vices, né? Tanto no âmbito federal como no municipal. Também. Então, eu tenho, assim, me esforçado, sabe? Para tentar construir uma chapa forte para a gente entrar para ganhar. E o problema trabalhar também, né? Sim, não, tem que ser. Até eu falei, gente, a gente vai prejudicar São Paulo por causa de vaidade, porque todo mundo quer ser cabeça de chapa, né? Fazer o quê? Estou tentando. E tem muitas pessoas que se lançaram na política agora. A Joyce também vai ser um desafio para ela, essa questão administrativa, já está sendo um desafio ser política, né? Então tem essa situação colocada, agora a prefeitura é muito pé no chão, né? É outra pauta. O pessoal que acha que vai querer debater, muito esquerda-direita, governo federal, é outra pauta. A população vai querer saber, sabe, da calçada, da árvore, dos fios, entendeu? Da água que chega ou que não chega, da enchente. Então, assim, eu tenho sentado com os candidatos e tratado dessas questões literalmente pé no chão, né? O prefeito, ele é um grande síndico. Então, aquela pessoa que vai para a prefeitura, eu acho que tem que estar consciente disso. Tem que entender. Fala zeladoria, né? Sim, tem que entender. E, obviamente, você vai ter que ter uma boa equipe, bons secretários, mas se você não se envolver com esse dia a dia da cidade, fica muito difícil administrar. Agora, as suas negociações pegam também outras cidades, o estado de São Paulo? Ou é só a capital? Eu tenho conversado com muita gente de outras cidades também, as pessoas que me procuram eu tenho recebido.
Hoje mesmo fiz uma reunião na Assembleia, tentando resolver a Prefeitura de Guarulhos. Eu me preocupo muito com Guarulhos, porque é a segunda maior cidade e eu acho Guarulhos muito abandonada, entendeu? E desde que eu fui fazer as visitas lá nas obras do Rio Tietê, que eu descobri que 90% do esgoto de Guarulhos vai para o Rio Tietê sem tratamento... E começaram a ter mais abastecimento de água agora, recentemente. Houve um acordo agora, eles tinham rodízio de água, tinha problema de fornecimento de água. Sabe, anos de abandono do PT à frente de Guarulhos e depois também acho que não conseguiram. Então eu gostaria muito de construir uma boa candidatura, né, uma chapa forte para Guarulhos. Mas é isso, as pessoas focam muito em São Paulo. Eu falei, gente, Guarulhos está logo ali, entendeu? Vem alguém para São Paulo, vem alguém para Guarulhos, a gente fecha isso aqui, entendeu? Mas é difícil, porque a minha cabeça ela funciona de um jeito muito difícil, pelo que eu estou sentindo, né? Desse meu primeiro ano, das várias reuniões que eu tenho feito, a minha cabeça funciona diferente das outras pessoas. Não né? é só político, né? A questão política colocada. Né? Então você tem que respeitar, né? Eu me manifesto, porque eu acho melhor falar do que me omitir. Mas você tem que respeitar, né? Agora, o teu partido, de modo geral, tem muita gente nova, que não pessoas que foram surgindo no embalo de todo um processo político. A gente vê isso, inclusive, na Câmara, no Senado também. E no gerenciamento das cidades, o que a gente fala do desafio ser muito maior, né? Sim, olha, essa coisa da experiência, da idade, para mim ela não é idade, tão... eu tô falando de experiência. Mas assim, eu me preocupo mais com pessoas que queiram aprender, que queiram se aprimorar, que queiram ir lá olhar em campo, entendeu? Então, assim, eu acho os discursos muito superficiais no geral. Né? Não conhece pouca a cidade, disposição de ir a campo, olhar o que está acontecendo, ouvir as pessoas. Né? Esse trabalho ele é importante. Às vezes você tem uma pessoa que tem muita experiência na política, mas viveu encastelado. Então, assim, se a pessoa vive encastelada, também não me interessa, sabe? Eu quero algo diferente. Não necessariamente algo novo, algo diferente do que chega a zeladoria com eficiência, sim, por aí, né? Sim. Agora, Janine, qual é a avaliação que você faz da situação geral do país hoje? Essas negociações políticas, que a gente vê uma situação de embate ainda, Congresso, Executivo, Judiciário, é uma turbulência toda, você já criticou várias vezes a posição do Supremo, e a gente tem uma situação em aberto ainda, para a economia crescer de fato, com reformas, depende dessa articulação, né? Você sabe que eu acho a Câmara muito grande, né? Em algum momento a gente tem que enfrentar isso. Uma coisa gigante daquela não dá para funcionar. E com o partido demais também, né? É grande demais, então assim, as pessoas ficam invisíveis, né? Tem gente ali que pode nunca comparecer, ninguém vai ficar sabendo. Então, eu não me preocupo tanto com o que está acontecendo hoje. Eu quero que nós tenhamos força e coragem de enfrentar as mudanças que precisam ser feitas, entendeu? A gente tem que diminuir aquela Câmara para que ela possa funcionar, né? O presidente fez aí algumas mudanças no Ministério, né? Está fazendo, agora, Casa vamos Civil. Observar. Eu gosto sempre de dar um tempo para a pessoa trabalhar. Difícil você falar, não, acho bom, acho ruim, sem esperar, né? Essa nova atuação. Parece que está havendo uma mudança de foco novamente, né? Da ala olavista para a ala militar. Vamos observar. Né? Agora porque tem muito dessa interligação com o Congresso para poder levar adiante reformas. Reforma tributária, reforma administrativa. A administrativa é importante. Né? Eu acho que esse enxugamento com manutenção da qualidade, ele é uma necessidade em todas as esferas. Então, vamos ter que enfrentar essa reforma. Agora, eu acho que o presidente não era o momento de ter feito o que ele fez, de sair, entendeu? E deixar todo mundo órfão, sobretudo nas cidades. E divide a base também no Congresso, né? Que agora vai ser o teste à volta do recesso. Então, gente, como é que vai ficar isso agora, eu fico pensando, né? Será que quem deu essa ideia para ele queria o bem dele? Né? Porque... A gente não sabe se a ideia não foi dele mesmo. A meu ver, ele se enfraqueceu. Se enfraqueceu no Congresso, se enfraqueceu nas cidades, deixou o campo aberto, né, para outros partidos, inclusive para a própria esquerda, né? Mas aí lotear as câmaras. Não tem uma preocupação com o fortalecimento da posição, da força dele mesmo, pessoal?
Não tem uma preocupação assim de uma estruturação, por exemplo, porque ele lançou a ideia de reeleição, né? Saiu à frente de criar esse clima de campanha. Errou também, não era a hora. De início, no primeiro ano de governo já lançou essa ideia, já sou candidato à reeleição. Então é o fortalecimento da posição dele com um partido próprio, que aliás é uma situação inédita, né? Um presidente formar um partido. Eu acho que é uma ilusão de fortalecimento, porque ele está, na verdade, levando com ele aquelas pessoas que são mais radicais. Será que é o melhor caminho para construir algo? Entendeu? E deixou para trás gente que apoiava. Muito, muito. Gente que realmente quer o bem, torce a favor, entendeu? E que vem sendo tratado como inimigo. Né? Será que essa é uma linha inteligente para quem quer se firmar, governar atualmente, se reeleger? Eu, humildemente, entendo que não. Porque tem a questão da negociação das reformas, que é uma coisa importante para o sucesso do governo. Então, você tem que ter uma base importante lá no Congresso e depois essa preocupação sua com as prefeituras. Sim, porque as pessoas diminuem o papel de um vereador. O vereador é importantíssimo, as câmaras municipais são poderosíssimas. Na medida em que ele abandona todo mundo, as pessoas se desestimularam. Até porque as pessoas têm medo de entrar no PSL, serem chamadas de traidoras, depois não serem admitidas na aliança. As pessoas ficaram divididas, vamos dizer assim, adiaram o seu plano de entrar na política. Quem vai ficar? Quem já está. E tem que definir isso rápido, que não se sabe se a aliança consegue o registro para este ano. Olha, aparentemente não conseguirá, né? Pelo tempo que os outros partidos levaram e levam para se formar, mas eu acho assim, qualquer pessoa com um mínimo de experiência saberia isso. Ele está contando com o apelo da popularidade. Porque aí o PSL também fica numa situação complicada, não fica? Para formar a base para a eleição municipal. Olha, o que eu estou fazendo é acolhendo as pessoas, né? Então aquela pessoa que chega lá, alguns até chorando, doutora, eu tô com o presidente, eu ia sair a vereadora. Eu falei, olha, criatura, venha para o PSL, entendeu? E vamos invadir as câmaras. Agora, as pessoas têm medo, porque como os seguidores do presidente são muito ativos nas redes... Os mais radicais. E ficam mapeando quem tirou foto com quem. Então, essas pessoas estão recolhidas, entendeu? É uma grande força que o presidente perdeu. Chega a intimidar, então, que poderia fortalecer o partido. O país perdeu, entendeu? Eu não sei por que ele foi fazer isso. Falta explicação. Essa questão se é pessoal ou se tinha... Entendeu? Porque não era um partido que estava votando contra, né? Muito errado. Bom, eu agradeço muito a participação da deputada estadual, Janaína Pascoal, a deputada estadual pelo PSL. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom fim de semana. Laerte, Luciano. E o Jornal da Gazeta termina aqui. E essas foram nossas principais notícias. Mais um militar no governo. Indicado por Bolsonaro, o almirante Flávio Rocha assume o posto de secretário especial de Assuntos Estratégicos. Fotos divulgadas pela revista Veja levantam suspeita de que miliciano Adriano da Nóbrega foi executado. Defesa diz que ex-capitão do BOPE foi morto por queima de arquivo. Bebê de 8 meses morre de sarampo no Rio de Janeiro. Há 20 anos, o estado não registrava vítimas da doença. Em Vitória, criminosos aterrorizam comerciantes e motoristas. Houve tiroteio e depredação de veículos. Amor pelo balé. Jovem da periferia de São Paulo é aprovado em um dos concursos mais concorridos do mundo, mas enfrenta dificuldade para chegar aos Estados Unidos. Sexta-feira pré-carnaval. Além de ficar por dentro dos blocos do fim de semana, teve dicas para quem não é muito da folia. Entre os destaques da agenda cultural, a exposição Constelação Somos Todos Feitos de Luz. Inscreva em nosso canal no YouTube, além de rever nosso conteúdo, você ainda recebe um alerta momentos antes do jornal começar. youtube.com/Jornal da Gazeta. Nós voltamos na segunda-feira, às 7 horas da noite. Uma boa sexta-feira para você e um ótimo fim de semana. Boa noite. O técnico Vanderlei Luxemburgo participa do debate no Mesa Redonda deste domingo, 9 da noite.